Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Então, estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje de língua portuguesa, a gente vai trabalhar Era uma vez, os contos de fada, gente, ok? Então, a gente vai trabalhar os contos de fada. Quem já ouviu falar de contos de fada? Tá ok? Os contos de fada são aquelas histórias, tá certo? Em que sempre vai ter um Era uma Vez e no final todos serão felizes, tá? Então, sempre tem um final feliz, tá certo? Então, pessoal, o conto de fadas vai ser um tipo de história que vai apresentar para vocês, vai ter personagens fantásticos, né? Como dragões, fadas, lobo, gnomos, animais que são falantes. Então, isso são contos de fadas, certo? Unicórnio, bruxas, sempre vai aparecer nos contos de fada, ok? Então, vamos lá. Na página de abertura, vem mostrando para vocês algumas imagens de alguns contos de fadas bastante conhecidos, tá? Então, tá aqui, ó, para vocês observarem e lembrar. Se alguém não lembrar, aqui é o Gato de Botas, um conto de fada muito conhecido. Lembra que tem animais falantes em contos de fadas? São histórias fantásticas. Fantásticas, gente, lembra que é da fantasia, tá? Da imaginação. São histórias fantásticas, é isso. Temos aqui a Bela Adormecida. Lembra da história da Bela Adormecida? Que ela adormece, que fura o dedinho, fica adormecida até um príncipe chegar e tirar ela desse sono profundo. Temos aqui Rapunzel, que tem os cabelos grandes e é presa numa torre, até conhecer um príncipe, ser libertada. Os Três Porquinhos, ok? Também é uma história bastante conhecida, que os três porquinhos decidem construir suas moradias, cada um de um tipo, e suas moradias são atacadas pelo lobo, né, para pegar, e o lobo não consegue derrubar de tijolos. Temos outra aqui também, não é? De Caixinhos Dourado, que encontra a casa dos ursos e entra e come da comida do urso, tudinho. E o urso se questiona quem fez isso, quem comeu a comida, quem dormiu na cama, e acaba descobrindo Caixinhos Dourado lá na sua moradia. Temos aqui algumas delas, ó. Pinóquio, que é o menino, ó, que mente, o nariz cresce, a historinha. Temos também o conto de fada de Rapunzel. Rapunzel joga em suas tranças, tem um cabelo enorme por ter ficado presa nessa torre por anos e anos. O lobo mau faz parte de muitas histórias, não tem uma história específica do lobo mau. O lobo mau aparece em várias histórias, de Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, certo? Então, o lobo mau aparece aí nessas histórias, é um personagem. Temos também o Patinho Feio, a historinha do Patinho Feio, né? Que na história do Patinho Feio ele nasce e é considerado pelos irmãos o mais feio, esnobado. E acaba descobrindo que não é o Patinho no final da história, viu? Ler é muito interessante. Tem a fada madrinha, que participa de muitas histórias, da de Pinóquio, que transforma ele num bonequinho, num ser humano de verdade. A fada madrinha aparece na de Cinderela. Então, temos a fada madrinha também na Bela Adormecida. Então, a fada madrinha aparece em algumas histórias, tá? Temos a Pequena Sereia, que também uma história, né, tipicamente fantástica, que se cria a história de uma menina, que é uma sereia, Temos Peter Pan, que é um menino que nunca cresce e vive lá na terra do nunca. Alice, que encontra aí um país das maravilhas, onde encontra o gato, onde encontra vários personagens. E os Três Porquinhos, que a gente viu também aí, que é perseguido pelo lobo ao construir três casas, cada um de um tipo,
madeira, a outra de palha e a outra de tijolos. Dois dos três porquinhos queriam terminar as casas logo, fizeram de material mais fácil. O irmão mais velho não teve a paciência, fez aquela casinha de tijolos com mais segurança. E foi onde os outros se abrigaram e conseguiram se proteger do lobo mau. Você vai ver alguns personagens, alguns contos de fada na página 2 e 3 de abertura. Página 4 e 5, gente, qual é o personagem. É umas perguntinhas para saber se vocês conhecem alguns contos de fada, tá ok? A primeira pergunta é: quem comeu uma maçã envenenada? Foi a Cinderela que comeu a maçã envenenada? Foi Ariel e a Pequena Sereia? Foi Branca de Neve ou Rapunzel? Quem comeu a maçã envenenada dada pela bruxa? Quem disse aí, marcou Branca de Neve, está correto. Branca de Neve que comeu a maçã envenenada. A madrasta não aceitava que ela era mais bela do que ela, então entregou aí uma maçã envenenada para Branca de Neve. Só que ela adormeceu, mas apareceu um príncipe e acordou ela com um beijo e foram felizes para sempre. Segunda pergunta. Quero ver se vocês sabem aí de mais um conto de fada. Qual personagem usou uma abóbora que foi transformada em carruagem para ir ao baile? Será que foi Chapeuzinho Vermelho, Pocahontas, Cinderela ou Caixinhos Dourado, que transformou aí a abóbora em uma carruagem para ir ao baile? Quem marcou Cinderela? Muito bem, Cinderela. Então, gente, Cinderela, ela vivia com a madrasta, né? A madrasta não permitiu que ela fosse ao baile, mas apareceu a fada madrinha, transformou o vestido dela num vestido lindo, transformou a abóbora em carruagem e levou ela para o baile, né? Transformou o sapatinho dela no sapatinho de cristal e ela conseguiu chegar no baile. Terceira pergunta sobre os contos de fada. O que o príncipe usou para subir na torre onde Rapunzel vivia? Será que ele colocou uma escada enorme para chegar lá em cima? Será que ele usou as tranças de Rapunzel? Será que ele jogou uma corda lá em cima para conseguir subir na torre? Ou ele botou galhos de uma árvore para tentar subir? Acertou quem disse as tranças de Rapunzel. Que diz assim na história: Rapunzel, jogue-me suas tranças. Então ela jogou as tranças, que era enorme, e ele conseguiu subir na torre. Príncipe. Quarta questão do quiz dos contos de fada. Na história, os três porquinhos, que material foi usado para construir a primeira casa? Foram 3 casas, tá? Primeira casa, segunda casa e terceira casa. A primeira casa, gente, foi feita de tijolo, pedra, madeira ou palha. Na historinha eu vou contar para vocês, tá? A primeira foi de palha. O lobo chegou, soprou e derrubou a casa de palha. Ele foi para a segunda casa, onde o porquinho correu, para a casa do irmão, e derrubou a segunda casa, que foi de madeira. E por fim ele foi para a terceira casa, que os 2 porquinhos correram para a casa do outro irmão, ficaram os 3 porquinhos. Ele não conseguiu derrubar porque a casa era de tijolo. Ele soprou e não conseguiu derrubar a casa. Então, a primeira casa foi de palha, certo? Vamos lá. Quinta pergunta. Quem espetou o dedo no fuso de uma roca? Fuso de uma roca é uma maquinazinha, tá? Que usava para fazer fios lá. Fios de ouro, dourado. Então, foi
Aurora, que é conhecida como a Bela Adormecida, letra A. Então, a Aurora, ela não podia espetar o dedo nesse fuso. Então, ela tinha curiosidade, furou o dedo e ela adormeceu. Só acordou com um beijo do amado, do príncipe amado, tá? Sexta, que personagem trocou a própria voz por pernas humanas? Que personagem trocou a própria voz por pernas humanas? Foi Cinderela, Ariel, a Pequena Sereia, Branca de Neve ou Rapunzel? Acertou quem disse Ariel, a Pequena Sereia. Ela trocou, tá certo? Ela queria ter pernas. Queria conhecer, andar. Então, ela trocou a voz, que ela cantava muito bem, lindamente, por pernas humanas. Que ela não tinha. Ela tinha aí a barbatana dela. Então, ela trocou, certo? Ariel, a Pequena Sereia. Sétima questão. Em qual dessas histórias há um gigante? Em Pinóquio tem um gigante. A Princesa e o Sapo, Os Três Porquinhos, O João e o Pé de Feijão. Acertou quem marcou João e o Pé de Feijão. Muito bem. Então, letra D. Então, lá no João do Pé de Feijão, lembra? João tinha lá uma vaquinha, a mãe dele pediu para ele vender a vaquinha para poder conseguir dinheiro para alimento. Ele foi e trocou por feijões. A mãe não gostou, mas ele acabou jogando os feijões pela janela e quando foi no outro dia encontrou lá um pé de feijão enorme e João subiu. Quando chegou lá em cima, existia um gigante. Oitava. Caixinhos Dourado entrou na casa de quem? Caixinhos Dourado, falei lá no início nas páginas de abertura. Caixinhos Dourado, ela entrou na casa da bruxa, dos três ursos, do Pinóquio ou da fada madrinha. Caixinho Dourado entrou na casa dos três ursos. Que personagem tem o poder de criar gelo com as mãos? Quem já assistiu aquele filme Congelados? Então, que é Frozen, significa congelados. Quem assistiu Frozen sabe. Então, foi Ana, que criava gelo com as próprias mãos. Aurora, a Bela Adormecida. Elsa ou Rapunzel? Acertou quem disse Elsa. Então, Elsa criava gelo com as próprias mãos. Tá ok? E a última pergunta. Quem mora na terra do nunca com a fada Sininho? Vou deixar essa para vocês responderem sozinhos. É Peter Pan, João e Maria, Soldadinho de Chumbo ou Patinho Feio? Agora você vai lá conferir, marcar todas as questões, conferir quantas acertaram, né? Eu dei aí a dica de todas, menos da última. Quero ver se a última você consegue sozinhos. Então, continuando página 6, de quem são as falas dos quadros a seguir? Desenhe o personagem e o lugar onde ele pode estar. Quem falou assim, ó? Jogue suas tranças, Rapunzel. A gente viu que ele subiu aqui pelas tranças. Então, você vai desenhar aí o príncipe aqui, próxima à torre onde está Rapunzel, tá? Pode desenhar a torre, pode desenhar a Rapunzel lá em cima e o príncipe aqui embaixo da fala, tá? Dizendo assim, jogue-me suas tranças, Rapunzel. Então, o desenho, tá? Vai ter que estar embaixo do balãozinho aqui, ó, apontando pro balãozinho do príncipe. Sétima, a letra B da página 7. Quem falou assim? Eu vou, pra casa agora eu vou. Pararatibum, eu vou. Pra casa agora eu vou. Taratibum, eu vou. Quem disse isso foi os 7 anões de Branca de Neve. Então, você vai desenhar aí os 7 anões cantando. Eu vou. Pra casa agora eu vou.
ok? Letra C. Quem falou assim, eu vou levar esses doces para a vovozinha? Quem falou que ia levar os doces para a vovozinha? Acertou quem disse Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai desenhar em Chapeuzinho Vermelho, lá com a cestinha, levando doces para a vovozinha. Letra D. Quem falou assim, eu vou soprar. Soprar. E vou bufar e sua casa derrubar. Foi quem? Foi esse aqui, ó. O lobo mau. Então, vocês vão desenhar aí o lobo mau soprando a casa, falando essa falinha aí. Eu vou soprar, vou bufar e sua casa derrubar. Então, lembrando as perguntinhas, você vai marcar lá da página, as perguntas começam na página 4, 5, termina na página 6. Marcar o X na opção correta, viu? A, B, C ou D, marca lá um Xzinho. Agora, página 8, para finalizar a aula de hoje sobre os contos de fada. Temos aqui alguns contos de fada, lembrando que contos de fada são histórias fantásticas criadas, onde tem personagens como fada, bruxa, princesas, tá certo? Então, você vai encontrar aí o nome desses personagens no caça-palavras. São os mesmos personagens que estão aqui no cartaz, tá? Quais são eles? Temos aqui Pinóquio, você vai encontrar o nome Pinóquio, Rapunzel, Lobo Mau, tá? Vai estar lá escrito assim, Lobo Mau, tá? Não é só lobo não, é Lobo Mau, juntinho. Patinho Feio, vai estar lá escrito lá direitinho, Patinho Feio, tudo juntinho. Fada Madrinha, também vai estar lá. A Pequena Sereia, tá? Não há pequena não, tu começa Pequena Sereia, pequena. Peter Pan, também você vai encontrar o nome Peter Pan, tudinho juntinho. Alice e Três Porquinhos, tá? Tá lá, Três Porquinhos, né? Os Três Porquinhos, tá? Três Porquinhos. Então, você vai encontrar, tá ok? Gente, essa unidade é muito interessante. Os contos de fada levam a gente à imaginação, histórias que a gente já ouviu contar. Então, é muito bom. Na próxima aula, eu vou contar para vocês a historinha de Chapeuzinho Vermelho. E através da historinha de Chapeuzinho Vermelho, a gente vai responder algumas questões. Então, caprichem, gente. Estamos aí em contos de fadas, muito interessante, muito bom. Aproveite, tente ler algumas historinhas que você não conhece dessa, pesquisem e leiam, que são super legais, tá? Então, na próxima aula a gente tem a historinha de começa aí Chapeuzinho, conto de fadas de Chapeuzinho Vermelho, muito conhecido esse conto de fada, e a gente vai responder algumas questões sobre ela, tá certo? Sobre o conto de fada de Chapeuzinho Vermelho, tá ok? Então, hoje a gente fez uma pesquisa, né? Beijinhos para vocês. A gente falou um pouquinho de cada um conto de fadas que a gente tem aqui e outros, né? E na próxima aula a gente vai focar num conto de fadas bastante conhecido, que é de Chapeuzinho Vermelho. Caprichem, gente. E tchau! Beijinho!